Vai entrar. Olá, alunos da Escola Estadual Visconde de Mauá. Eu sou o professor André Sapanos, né? E eu quero falar hoje aqui um pouquinho com o professor William Punchart, que vai aqui falar para a gente sobre um pouquinho da história, da preservação da identidade da cidade de Mauá, para a gente dar prosseguimento nas nossas aulas, né, para que vocês também possam realizar a atividade proposta pela professora Luíse Coutinho na última aula realizada no Centro de Mídias, no dia 10, né, semana passada, na quarta-feira passada, a professora Luíse Coutinho propôs que vocês realizassem uma atividade sobre a questão da preservação da memória da cidade de vocês. Então, é uma atividade que nem todo estado pode fazer, né? Nem todos os alunos do estado podem fazer de forma igual, porque cada um mora numa cidade diferente. E eu convidei uma pessoa muito especial aqui, né? Conhecedor da história da nossa cidade, escritor, historiador, que vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre a história da cidade de Mauá, sobre os patrimônios da nossa cidade, que é o professor William, né? O professor historiador William. E você que está nos acompanhando nesse momento, eu sei que tem vários alunos aqui que vão assistir com a gente depois também, porque nesse horário estão trabalhando, né? Várias pessoas da cidade de Mauá também que estão interessadas no assunto, que vão estar aqui acompanhando com a gente. Vai compartilhando depois com os colegas de vocês, para que a gente faça que esse conhecimento que o professor William tem chegue no maior número de pessoas. Eu quero agradecer aqui também os meus colegas de trabalho, a professora Michele e o professor Vitor, que também vão utilizar essa live com os seus alunos dos outros segundos, que eu não tenho. Eu sou professor do segundo A, B, C e D, e a professora Michele e o professor Vitor também vão utilizar essa live com os alunos dos outros segundos que ele tem. E aqui fica o meu agradecimento, né, e o nosso companheirismo, né, para que a gente faça das nossas aulas de história, né, de fato, algo que consiga transmitir conhecimento não só para os alunos da Escola Visconde de Mauá, conhecida como Viscondinho, mas para toda a cidade de Mauá e para todo o estado de São Paulo também. Você que está nos acompanhando agora nesse momento, eu estou aqui do meu ladinho, você já deve estar vendo aqui na tela, o professor William, que agora vai falar um pouquinho sobre ele, né? Quem é o professor William, acho que até o próprio sobrenome dele, aí que eu devo ter errado na hora da pronúncia, ele explica melhor, e o que o professor William desenvolve aqui na nossa cidade. Você está me escutando, William? Sim. Aí, se apresenta então para o nosso público que está nos assistindo nesse momento. Tá ótimo. Bom dia a todos, a todas. Agradeço o convite feito pelo professor André Sapanos para a gente divulgar a história da cidade, que é um conhecimento importante para todos que moram em nossa cidade, né? Eu sou o professor William Punchart, entrei na prefeitura em 1992 como professor de História, atuei no Cora Coralina até 97. Em 1997 fui convidado para a gente formar um grupo de atuação no Museu Barão de Mauá. A partir de então, eu vi a necessidade de a gente pesquisar sobre a história da cidade, pois só havia o livro do Ademir Médici, intitulado De Pilar a Mauá, que é esse aqui, que é uma obra clássica sobre a história da cidade. A partir de então, como historiador, eu fui pesquisar documentos sobre a história da cidade, não só em Mauá, mas também no Museu do Ipiranga, que a gente chama Museu Paulista, né, que a gente chama de Museu do Ipiranga, onde há documentação sobre a história da cidade, no Arquivo do Estado de São Paulo. E também eu trabalhei com a questão da memória. Então, que nós realizamos? Podemos ir em frente, André? Pode sim. Pode sim, se você quiser. Vou deixar só você aqui na tela, para o pessoal te ver melhor. Aí você vai conversando com todo mundo aqui. Os nossos alunos estão entrando ainda, já tem um público aqui, eles estão entrando, mas quem não assistir agora vai assistir depois. E aí, se tiver alguma pergunta dos alunos, depois, quando você terminar a apresentação, William, eu passo os questionamentos que eles tiverem, tá bom? E também as felicitações, que já tem gente aqui parabenizando a iniciativa, aí eu passo também, tá bom? Tá ótimo. Então, a partir de 97, nós percebemos que faltava
ao acervo do Museu Barão de Mauá, que é onde se concentra a história da cidade. Aliás, Mauá merecia um outro museu, né? Porque onde está o museu é uma casa bandeirista ou colonial paulista, cujo interior não é adequado para condicionar a documentação. Então, em 97, nós percebemos que não havia documentação corretamente analisada, pesquisada. Então, nós partimos para essa pesquisa, tanto da documentação quanto para a entrevista dos antigos moradores. Daí que surgiu esse livrinho que alguns têm, né? Que chama-se Memórias da Cidade, que foi publicado em 2004, quando Mauá fez 50 anos, e a prefeitura, então, selecionou 50 artigos das entrevistas que nós realizamos para comemoração dos 50 anos da cidade, né? E esses artigos foram constituídos, foram elaborados, foram escritos a partir da técnica da história oral. O que é isso? Eu, naquela época, não tinha nem computador, né, no museu. Então, nós saíamos, eu ia pessoalmente à casa das pessoas e entrevistava as pessoas, e por indicação tanto da avó da minha esposa quanto da minha sogra, que são a família Antico, uma família antiga da cidade. Então, eu entrevistava e pedia fotos, e a partir de cada foto, eu fui redigindo uma legenda. E a partir dessa legenda, você vai pesquisando também sobre aquele conteúdo. Porque a história oral, o limite é o contraponto à história documental. Eu não posso apenas me basear pelo depoimento. Ao depoimento, eu devo contrapor o documento. Feito isso, nós vimos a necessidade de, então, pesquisar em outras fontes. Daí é que nós partimos para esses acervos que eu citei, o Museu Paulista, o Arquivo do Estado de São Paulo e outras fontes que nós, historiadores, chamamos de fontes primárias. Também a prefeitura reeditou, porque foi criado em 1987 um grupo de defesa do patrimônio. Então, gestão em 1997 elaborou a questão edificou, né, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico da cidade, que é um órgão consultivo que define, que propõe para o prefeito o tombamento de certos bens culturais, quer materiais ou imateriais, sobre os quais nós vamos, então, falar hoje. Antes, porém, André, se você me permite, se eu não for me alongar, eu queria apresentar alguns livros que existem sobre a história da cidade, porque muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, eu moro em Mauá e não tem nenhum livro para pesquisar. Então, nós procuramos suprir essa lacuna, né? Então, por exemplo, também em 2004 foi publicada uma coleção. Nós formamos, então, não fui só eu exatamente, né? Foi um núcleo de História e Memória, do qual participou o nosso professor Renato Alencar Dota, o Maurício Piqueira, que hoje é diretor da Faculdade de História lá, e o Maurício era nosso estagiário, lá na FIRP, em Ribeirão Pires, entre outros. William, tá aí? Acho que deu um... Ela parou? Aí voltou.
Pelo amor de Deus. Eu Voltou, falei tá para aí. André, eu falei para André que eu tenho uma dificuldade com esse negócio da internet. Então, em comemoração aos 50 anos da cidade, foi publicado aquele livrinho de memórias, mas também foi publicado uma coletânea destinada para os 100 anos de educação. Aonde que eu encontro esses livros, professor? Por exemplo, na biblioteca, na própria faculdade de Mauá, e nós enviamos para todas as escolas municipais. Esse aqui, intitulado Participação Política em Mauá, que também conta da emancipação às conquistas sociais, de 1954, que foi o ano da emancipação, a 2004. Cultura e Cidadania, meio século de autonomia em Mauá, muito interessante esse livro, e Corpos em Movimento, que trata das práticas esportivas e de lazer em Mauá. Então, essa coletânea, você tem ali grande parte da história da cidade. E em 2006, desculpa, o padre Cláudio Taffarello, que hoje está na Matriz, ele estava na paróquia da Vila Vitória. E ele, conhecedor das minhas atividades, ele falou: professor, eu preciso publicar uma brochura sobre a história da paróquia. Aí eu, com a anuência do poder público, né, porque eu estava em horário de trabalho, falei: não, tudo bem, vamos fazer sim. E nós publicamos, então, essa brochurinha aqui, intitulada A Paróquia da Nossa Senhora das Vitórias, quando a paróquia fez 40 anos, né? 96 a 2006. Muito interessante essa brochura, que eu agradeço, então, ao padre Cláudio Taffarello e tanta gente que me ajudou lá, né? Então, é isso, André. Mais recentemente, antes de entrar na questão do patrimônio, eu estou citando a bibliografia que existe sobre a história da cidade para consulta, né? Quer dos leitores, seus alunos, quer dos interessados. William, só para a gente, os alunos, eles estão em período remoto agora, né? No Visconde de Mauá, eu creio que não tenha essa coleção dos 4 livros ali, mas eu tenho 3 desses 4 livros ali e eu vou disponibilizar para a biblioteca da escola. E aí os alunos interessados também, eles podem, depois lá é lógico que não vai dar para todo mundo pegar de uma vez só, né? Mas eles podem fazer a consulta depois na biblioteca da escola, caso desejem também. Mas como você disse, tem na biblioteca municipal também, né? Isso, e tem na Fama, é só atravessar a rua e pedir para entrar na biblioteca da Fama. Não sei se é público lá, né? Uhum. Então, tanto os alunos que estão nos assistindo nesse momento, quanto os demais interessados no assunto, um pouquinho da história da cidade de Mauá, os livros registram até 2004, né? Então, quem tiver interesse pode, nesses locais que o professor William disse, e também eu vou disponibilizar os meus para a biblioteca da escola, e aí vocês podem ter acesso a esses materiais aí para aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento da história da cidade que vocês vivem aí, tá bom? Era só esse recadinho que eu queria dar. Então, vamos continuando, né? Apresentar. Eu não sei se é do conhecimento de todos. Em 2014, surgiu essa proposta, né? Que eu tenho que agradecer aqui muitas pessoas, então seria até injusto não citá-las, mas, por exemplo, a professora Laírce de Aguiar, que teve uma ideia brilhante da gente elaborar a história de Mauá em quadrinhos, e foram distribuídos 30 mil exemplares para todas as crianças da rede pública municipal. É uma história em quadrinhos muito de uma linguagem acessível, agradável, que procura estimular o conhecimento tanto do professor, que vai ser o responsável pela divulgação, pelo estímulo desse conhecimento entre as crianças, como para as próprias crianças, né? Então, aqui é um passeio, esse livrinho, na verdade, é um passeio que é feito
pela uma turma que parte do Museu Barão de Mauá em um ônibus e circula pela cidade, apontando os bens culturais existentes no município. Muito interessante, e que, na verdade, retrata o que nós já fazíamos, que era o passeio histórico-cultural, que, infelizmente, não podemos mais executar, que era exatamente isso. A escola ia ao museu, nós atendíamos no museu, explicávamos a importância da casa, que é uma casa bandeirista ou colonial paulista, e fazíamos o circuito em torno da cidade, indo à praça, 22 de novembro, indo aos outros bens culturais. E, por fim, para não me alongar muito, nós publicamos também esse livrinho aqui. Vocês já devem ter também, que é sobre a história da cidade, né? Que foi em 2012. Então é isso, André, é só um aperitivo para que desperte interesse das pessoas em pesquisar. Porque, veja bem, o conhecimento é adquirido por meio da reflexão. Quando eu leio, reflito, eu aprendo. É diferente do conhecimento que não seja assimilado. Não sei se foi claro, mas é por aí. Deixa eu só fazer uns apontamentos aqui, William. Primeiro, agradecer o pessoal que está nos assistindo, o professor Vitor, a professora Nádia, está aqui, super sua fã, está assistindo também. A Daniele Marinho, que diz que é mãe da aluna e está participando. A Rosimeire, não sei se é professora, né? Acho que deve ser mãe de aluno. Está aqui perguntando, ó. É possível disponibilizar esses livros, os livros que você mostrou aí, em PDF? Existem eles em PDF? Não sei se dá para mandar eles pela internet, acho que não, né, William? Eu sei que tem um deles, eu acho que é o Gibi, né, que é esse aqui, está em PDF, sim. Agora eu preciso ver onde que ele está. Uhum. Tá? Mas, de qualquer jeito, no museu também tem para pesquisa. Tá. Todos esses. A Rosimeire é mãe de aluno, é mãe do aluno Matheus. Ela falou assim: a Fabiana também está nos acompanhando aqui, é mãe de aluno, a Fabiana Bárbara. Então tem um pessoalzinho que está nos acompanhando aqui, né? E aí as perguntas deles eu vou deixar para fazer depois da sua apresentação. Vamos dar prosseguimento, então. Então, quando a gente fala de patrimônio histórico, cultural, artístico, nós precisamos primeiro pontuar a questão das instâncias, né? Você tem no município, no estado, na União e até internacionalmente. Quando você cita a Unesco é um órgão que propõe, que tomba patrimônios de caráter mundial. Por exemplo, a Acrópole, na Grécia, a Ilha de Páscoa, no Chile, a Muralha da China. Então, é uma instância internacional. Ouro Preto, Olinda, Brasília, isso tudo são bens tombados a nível internacional pela Unesco. E a nível nacional? A nível nacional, a gente tem o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que tem como bens tombados, por exemplo, o Corcovado, no Rio de Janeiro, Paranapiacaba, a Estação da Luz. E a nível estadual, professor? A nível estadual, a gente tem o CONDEFAT, que significa Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de São Paulo. Em Mauá, a gente tem 2 bens tombados pelo governo estadual, que são a casa onde hoje é o Museu Barão de Mauá, que é uma casa bandeirista ou colonial paulista com mais de 250 anos, que foi a sede da Grande Fazenda Bocaina, cuja extensão abrangia partes da Gruta de Santa Luzia e todo o Zaira. Naquela época,
antes da cidade se tornar um município, era só fazenda aqui. Havia 3 grandes fazendas: a Fazenda Bocaina, a Fazenda do Capitão João, que tem a sede na entrada do Parque São Vicente, e a Fazenda do Oratório. Essas fazendas, com o passar do tempo, foram sendo loteadas, as sedes destruídas, e só preservou-se onde hoje é um museu, aquela casa bandeirista ou colonial paulista, edificada segundo a técnica de taipa de pilão. O que quer dizer isso? Colocava-se 2 ripas de madeira de cerca de 70 centímetros de distância entre uma e outra, e ia ali colocando, acondicionando todo tipo de material existente. Por isso que as paredes são grossas e tem essa dimensão. E por isso que essa casa foi preservada, né? Porque se fosse uma madeira ou só de papelão, não existiria mais nada, né? E também pela lenda de ter sido a casa do Barão de Mauá, quando, na verdade, segundo a documentação que nós estudamos, a casa que pertenceu ao Barão de Mauá foi a sede da fazenda do Capitão João, que ficava ali na entrada do Parque São Vicente, que foi destruída, infelizmente, por ocasião da construção do viaduto Juscelino Kubitschek. Então, voltando ao raciocínio, eu expliquei a nível federal a questão do tombamento, a nível mundial, federal e estadual, citando que em Mauá você tem 2 bens culturais tombados pelo governo do estado. Um, que é a Casa Bandeirista, onde hoje funciona o Museu Barão de Mauá, e o outro, que é a escola, o prédio, as instalações da atual escola Emílio Fujimoto, no Paranavaí. E por que aquela escola, ou a construção, foi tombada? Porque foi um projeto do arquiteto Vila Nova Artigas, que foi o mesmo que projetou o prédio da FAU da USP. Então, provavelmente, o CONDEFAT estadual fez um levantamento, um inventário de todos os bens edificados segundo a perspectiva de Vila Nova Artigas, e propôs esse tombamento. Na nossa área aqui, do Grande ABC, não Mauá exatamente, mas você tem ainda do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Estadual, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, cuja técnica de construção é a mesma do museu, ou seja, a taipa de pilão, e também a Calçada do Lorena, que é a antiga estrada que liga Santos a São Paulo, né? Essa também é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Estadual. Dito isso, nós podemos partir, então, para os bens culturais tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Municipal. Antes, porém, vale uma observação com relação a vocábulo tombamento. É de origem do direito romano, porém, ficou entre nós a partir da iniciativa do governo português após a expulsão dos mouros, quer dizer, dos árabes, no século XIV, acondicionarem, redigirem os bens encontrados em Lisboa. E esses livros eram acondicionados numa das torres do castelo, que é o atual Castelo de São Jorge, no centro de Lisboa. E daí o termo tombamento. Então, tombamento significa registro, inventário do bem cultural, para que as futuras gerações tenham acesso a esse conhecimento, a esse bem. Tá certo? Vamos, então, falar sobre os bens culturais tombados na cidade de Mauá. Eu já dei uma primeira observação, já fiz a primeira observação, segundo a qual você tem os bens tombados pelo governo estadual,
Mas então vamos para os bens do governo tomados pelo poder municipal. Você tem entre os bens materiais e os bens imateriais. Entre os imateriais, nós poderíamos citar, por exemplo, a banda lira, né, que é da década de 30 na nossa cidade. Você tem o sambalenço, que é uma expressão do sincretismo religioso edificada ou constituída no Zaira. O Zaira é um bairro que tem uma história incrível, assim como toda a cidade. Toda a cidade de Mauá, você tem possibilidade de estudos. Essa questão, e eu gostaria de frisar isso entre os alunos, tudo é história. Por exemplo, o seu sobrenome, você já pesquisou na sua família de onde vieram os seus pais? Você já percebeu a cor dos seus olhos? Você já percebeu o seu sobrenome? Você perguntou para os seus pais por que eles vieram para Mauá? Mauá é uma cidade que foi constituída principalmente com explosão demográfica na década de 70 e 80, com a instalação das indústrias automobilísticas, o preço do terreno barato, o final da estação de trem. Então, tudo isso fez com que Mauá se desenvolvesse aceleradamente nas décadas de 70, 60, 70 e 80 do século passado. Então, voltando aos bens imateriais, você tem também o Catiras de Ouro, que ficava no Itaparque, no Jardim Mauá, que é uma expressão da colheita do café, que era uma dança que eles efetuavam durante a colheita do café. Entre outros bens, a Orquestra de Violeiros de Mauá, que é sempre muito interessante, que é o resgate das músicas, né, de sertaneja na cidade. É isso, André. E vamos para os bens materiais. Quer falar alguma coisa? Como é que tá? Estou sozinho aqui? Agora sim, né? Tava falando sem ligar o microfone. Vamos lá. A Pronádia está falando aqui que em 2016 e em 2017 ela enviou os alunos dela do primeiro ano do ensino médio da Escola Maria Expedita para visitar o museu, né? E fazer em pequenos grupos ali para eles fazerem pesquisa, que eles ficaram maravilhados, né? Eles nem sabiam da existência do museu na cidade, que para eles foi uma experiência muito rica. E ela queria saber se o museu já está funcionando, né? Se o museu já está funcionando, como que está a questão do prédio do museu, se está tudo certinho lá, porque teve ele estava bloqueado, né? Não estava em funcionamento, aí teve um tempo que ele ficou para restauro, reforma, uma coisa assim, e se caso ele seja fechado, se tem previsão de reabertura. E a Daniele Marinho também está falando assim que ela mora em Mauá há mais de 30 anos, mas que ela nunca foi no museu. Então já está convidada aí, Daniele, quando o museu, né, não sei, o William vai dar a resposta se ele está aberto ou não, né, mas se ele estiver aberto, fica o convite aí para conhecer também. O Museu Barão de Mauá sofreu intervenções, pois as suas paredes estavam já com problema de infiltração. Atualmente, eu não estou indo ao museu, questão de saúde, mas a pessoa pode agendar, acho que pesquisa para realizar individualmente. Então, o telefone no museu é 4519-4011, com a professora Dulce, ou até com o nosso historiador que está lá, que é o Severino Correia Dias, que é também um professor de história e está atuando como historiador no Museu Barão de Mauá. Então, terão todo o prazer em atendê-los. É uma pena porque, à medida em que o bem cultural não é visitado, não é conhecido, ele não tem vida. Uma obra de arte, um quadro, uma peça de teatro, só
tem vida se for compartilhada, se for apreciada, se for visitada, se for, entende? Se houver movimento. E para nós é muito importante que tenhamos a divulgação entre as futuras gerações, porque nós vamos passar, ninguém é eterno, e as crianças precisam ter o conhecimento, precisam valorizar a cidade, precisam valorizar o museu, né? A importância daquele local. Outra questão importante, puxa vida, eu passo pela Gruta Santa Luzia, o que era? A Gruta Santa Luzia era uma antiga pedreira, cujos trabalhadores eram denominados de canteiros ou cortadores de pedra, e no seu manuseio diário sofriam a entrada, a penetração de pedras entre os olhos. Então, os canteiros invocavam a proteção de Santa Luzia, que é protetora dos olhos, para tanto o trabalho quanto para tirar essas lascas de pedra. Então, e depois, na década de 70, esse bem cultural, esse bem material, natural, foi tombado foi preservado, foi feito um parque lá, e agora é tombado um bem da nossa cidade. Então, às vezes a pessoa está andando pela rua, a Avenida Barão de Mauá, isso já é história. Quem foi o Barão de Mauá? O Barão de Mauá foi um título que foi concedido ao Irineu Evangelista de Souza, que era um grande capitalista da época. E ele recebeu 2 títulos. Ele recebeu o título de Barão de Mauá, porque ele trouxe a ferrovia para o Brasil, e recebeu o título de Visconde de Mauá, isso em 1874, por ter ligado a Europa, Londres, a partir do Rio de Janeiro, que era a capital, por meio do telégrafo submarino. Então, ele recebeu da coroa o título de Visconde de Mauá. Então, uma única pessoa, por isso que a gente tem em Mauá, muitas vezes, o Viscondão, o Viscondinho, o Barão de Mauá e Visconde de Mauá, a pessoa faz... Quem era? Era uma pessoa só que recebeu títulos de nobreza. Naquela época, os favores dos poderosos com poder era sacramentado por meio da concessão de títulos. Então, e terra. Daí a concentração de terra hoje. Né? A coroa portuguesa, como era dona das terras, concedia terras a quem lhes proporcionasse algum tipo de desenvolvimento econômico. E como o Barão de Mauá trouxe a ferrovia, foi um grande desenvolvimento econômico. Porque também uma outra herança portuguesa é que os poderosos, a elite portuguesa, a nobreza, não era adepta ao trabalho. Então, ela vivia da sua comodidade de nobreza mesmo. Né? Quem trabalhava era ou o escravo, ou o índio, e quem projetava, pelo menos em termo empresarial, era essa elite que lhe era concedida terra e título de nobreza. William, tem mais gente perguntando algumas coisinhas aqui, ó. A da Daniela eu já falei, a Meire Terezinha tá aqui lembrando da UESMA, né? Tá falando da questão da importância das atividades da cultura popular carnavalesca na cidade de Mauá, né? Que ela quer ver ainda esse patrimônio ser tombado, aí a questão do carnaval na cidade. A Daniele, né, tá falando... Não, deixa eu responder, eu acho isso aí muito importante. Isso aí foi uma discussão que nós tivemos, porque eu fui o autor daquele livro sobre cultura, e na época não havia interesse da administração em divulgar a questão do samba. Não sei, os caras pensam assim, então eu também nunca ocupei cargo de poder. A proposta foi fazer o livro de cultura, e infelizmente houve essa exclusão do samba, que nós precisamos, com certeza,
suprir esse espaço, essa lacuna, essa falta de diálogo com as escolas de samba. Então, não podemos ser sectário nesse assunto, né? Acontece que os caras que mandam depois não aparecem, né? Então, o poder tem isso, né? O poder, as pessoas inventam as leis naquele período, estão cheios de fazer reunião, e depois, quando já vão embora, nem de Mauá eram, né? E fica aqui, eu tendo que explicar que daquele ano que foi elaborado o livro, determinado representante do poder não queria excluir a escola de samba. E é uma crítica pertinente que deve ser feita, não a mim, mas àqueles que não se propuseram a isso. Por exemplo, a Ordem e Progresso no Zaire é de 1959, quer dizer, que é um absurdo. O São João, você tem ali o Aloísio, que é um sambista que deixou as suas obras, que são também patrimônio da prefeitura. Então, as pessoas... Eu não vou me alongar muito, porque depois eu começo a me indispor, mas o poder é esse. Então, fizeram muita reunião, e hoje a casa, que é dos autonomistas, pegou fogo, e aqueles que fizeram tanta reunião, hoje não estão mais no poder. Não fizeram nada pela casa. E eu, na época, era presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio. Nós lutamos para que aquela casa fosse, pelo menos, ocupada com ações da história da cidade. Eu estou me referindo à Casa dos Autonomistas, que fica na Praça 22 de Novembro, que foi queimada. Pegou fogo a semana passada, retrasada, e que ali já é um projeto antigo. Ali foi sede do primeiro jornal na cidade. Ali foi sede das discussões dos autonomistas. O que quer dizer autonomistas? São pessoas que se interessavam pela emancipação de Mauá frente ao município de Santo André, que de fato ocorreu por meio do plebiscito de 22 de novembro de 1953, nas instalações da escola, que foi destruída também. Se a gente partir, então, dessa questão, hoje eu só estou falando dos bens culturais edificados, materiais, que estão tombados, mas quantos bens foram destruídos? Eu já citei a casa que pertenceu ao Barão de Mauá, que foi a sede da fazenda do Capitão João. Não que o Barão de Mauá tivesse vindo aqui. O Barão de Mauá era um grande empresário que tinha interesses. O Barão de Mauá, para vocês terem uma ideia, visitou Londres durante a época da Revolução Industrial e trouxe esse conhecimento para o Brasil. E tinha empreendimentos no Uruguai, na Argentina, em grande parte do Brasil, na Amazônia. Então, Barão de Mauá não passou por Mauá. Barão de Mauá adquiriu terras pelas quais iria passar a ferrovia mais tarde. Então, Barão de Mauá era um homem à frente da sua época. Então, voltando ao raciocínio. Tem mais algumas colocações aqui, William, acho que já demos a resposta para a Meire, né, um grande colega nossa também. A insatisfação dela também é insatisfação nossa, porque, né, até pelas falas do William, demonstra aí que, de fato, a cultura carnavalesca ela tem que ser mais reconhecida na cidade, né? Inclusive, essa live acho que contribui para isso também, porque as pessoas acabam sabendo, né, do que anda acontecendo. A Daniela falando que ela já viu uma apresentação dos Violeiros de Mauá, que de fato é muito lindo, e que a nossa banda Lira, quem nunca quis participar, né? Todo mundo teve eu também já tive vontade de participar da banda Lira, né? Eu também acho lindo, inclusive premiadíssima a banda Lira. O Vitor, né, tá falando que esse tema da memória é muito marcante, que ele conheceu o irmão, conhecia o seu Hans e o irmão dele quando tinha 11 anos, quando ele era voluntário no museu. Né, o Vitor está falando. A Rosimeire, sabemos que o maior bairro de Mauá é o Zaira. Gostaria de saber qual foi a importância da família Chafik, que foi o dono de todo o Zaira.
né? Acho que depois o professor consegue dar uma orientada nisso. Ah, A Meire também, o Vitor falando que fez parte da banda Lira também. Todo mundo, gente. Eu não, eu sempre quis fazer. O Vitor fez, né? Realizou o sonho, porque eu também quis, mas não fiz parte, não. sim, bom, Ulisses. Ulisses está falando aqui, está te dando parabéns, William, pelas colocações, que é muito importante a gente preservar a história da cidade. A Rita está nos acompanhando também, né, falando da falta, aqui ela está fazendo uma colocação sobre a falta de interesse, né, dos governantes pela preservação da memória, né, e que essa é uma característica do nosso país como um todo, não só aqui do município, né, é exemplo do que aconteceu com o Museu Nacional, que ela cita aqui, né. Vamos dar continuidade, então. William, só queria que você fizesse uma diferenciação, até para as pessoas entenderem, porque você já falou dos patrimônios tombados, tanto, né, explicou a questão nível federal, estadual, municipal, né, citou até alguns outros patrimônios aqui da nossa região também, e eu sei que tem alguns patrimônios da nossa cidade que eles estão em processo de tombamento. Você não precisa explicar todos, mas só está porque eu sei que são vários, eles estão em processo de tombamento, e qual que é a dificuldade que você encontra, né, como representante, assim, porque você acabou virando uma referência na cidade, a verdade é essa, né? Quando a gente fala em questão de memória, de patrimônio, tudo, logo vem na cabeça você. Então, você acabou, e acho que inclusive muitas pessoas fazem algumas críticas, sem saber que você não tem tanto poder assim para fazer diversos tipos de tombamento, mas é que como você pesquisou bastante a história, você acabou virando essa referência, as pessoas acabam, né, lhe buscando quando é o assunto. Então, eu gostaria que você fizesse um paralelo dessa dificuldade que encontra, quais são os trâmites para a gente poder fazer o processo de tombamento de algum bem, seja ele material ou imaterial, que eu acho que é importante para as pessoas, quem está nos acompanhando, entender também por que demora tanto para a gente fazer o reconhecimento de um patrimônio, né, seja ele material ou imaterial. É isso. você me deixou muitas questões para resolver, né? Bom, a primeira é que, de fato, o interesse pela história da cidade não significa que eu seja o dono da história. A história é algo público, que todos nós somos responsáveis, né? Então, eu poderia citar aqui inúmeras pessoas que têm um trabalho magnífico sobre a história da cidade. A professora Raquel Quintino, por exemplo, que tem um trabalho importante que ela desenvolveu sobre a Rádio Z. Enfim, várias pessoas que seria injusto não citá-las. Mas voltando aqui, olha que interessante. Esse aqui é um artigo que eu publiquei com os dois irmãos, o seu Wolf e o seu Hans Gerber, que foram duas pessoas com as quais eu trabalhei lá em 1997 no museu. Também não sejamos tão críticos, né? As pessoas tentam fazer, eu acredito, fazer o seu melhor, né, quando exercem certos cargos públicos de poder e que não têm assim tanta autonomia, né? Mas com relação ao procedimento de tombamento, é bom esclarecer para a população. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico-Artístico tem o dever de catalogar, inventariar, fazer o histórico de determinado bem de importância para a memória e a história da cidade. Então, abrindo parênteses, questão da memória. Outro dia me perguntaram, professor, por que a paineira é tombada, se é uma árvore? É justo a pessoa perguntar isso. A paineira é tombada, pois é uma referência à memória da geração, ou das gerações que estudaram no grupo escolar de Mauá, que depois foi denominado Visconde de Mauá, e Viscondinho e Viscondão, na década de 50. Então, essa paineira é uma referência
que sobrou da escola, uma vez que o prédio onde ocorreu o plebiscito em 1953 foi destruído. Então, voltando ao raciocínio, o Conselho tem esse dever de propor ao poder público, propor. O Conselho não tomba, quem tomba é o prefeito, por meio de decreto. Auxiliado, baseado no conhecimento enviado pelo Conselho. Então, o Conselho se reúne e determinado bem cultural é apresentado como importante para a memória e a história da cidade. Então, efetuado, elaborado um processo administrativo, no qual você apresenta todo um levantamento histórico da importância daquele bem, com fotografias, depoimentos, documentos, o histórico. E aí, sim, esse processo anda nas secretarias pertinentes da prefeitura, vai para o planejamento, vai para meio ambiente, se for do meio ambiente, para que aqueles responsáveis deem o parecer também, para depois propor para o prefeito o tombamento. Então, tem que haver critérios para que haja o tombamento. Eu não posso também... o IP, no Jardim IP, foi plantado pelo seu João e... Tá, tem documento? Qual a importância disso para a história da cidade? Isso que é. É por isso que demora, mas é demorado, mas é solidificado. Não é um conhecimento que é abstrato, né? Para que haja o tombamento, deve haver o conhecimento sobre aquele bem. Com relação à importância da família do Chafik, o Chafik tombou, eu estou com o verbo tombar na cabeça. O Chafik ocupou toda a área que hoje a gente chama Zaira, de forma errada, porque é Zaira, Dona Zaira, cuja foto eu encontrei no asilo por recomendação da Raquel Quintino, que a Quintino falou, professor, lá no asilo tem a foto da família do Chafik. Então, eu fui até o asilo, entrevistei as freirinhas e, evidentemente, elas falaram que ali foi uma área doada pela família do Chafik, né, para a edificação de um órgão de bem-estar social. E aí foi criado o Asilo do Zaira. Então, a família Chafik é muito importante, porque foi concedido terrenos para ocupação. E aí você tem uma história enorme. Então, por exemplo, o Betinho, que foi o grande propositor do Brasil sem fome, ocupou lá, ficou no Zaira de forma clandestina, porque no Zaira você tinha toda uma história de luta na década de 60, durante o regime militar, pela Ação Popular, que é um grupo político que propunha, então, a luta pelo bem-estar da população, né? Água, esgoto, iluminação, asfalto, tudo isso faltava. E ali você tem dois grandes padres que vão se destacar, que é o padre José Maum, que depois ele vai para Parque das Américas, e o padre Praxedes, que fica... E, aliás, é muito interessante, tem um livro da professora Sandra Portuense, que é uma historiadora fantástica também, sobre a história da ação popular no Zaire. Ela entrevista pessoas, ela trabalha tanto com a história oral quanto com a história documental. Então, eu não sei se eu respondi, mas tem muita coisa. E também é importante frisar, a história é um processo em construção. As futuras gerações
devem se interessar. Eu gostaria muito que entre os nossos alunos que estão ouvindo se interessassem pela história da cidade, né? Tanto a nível de pesquisa quanto a nível de sentimento de pertencimento. Então, quando eu transito pela cidade e observo um determinado edifício, uma determinada edificação, procurar conhecer essa história. Né? Aquilo que eu falei para vocês, a avenida ali no Feital, Benedita Franco da Veiga, quem foi? Foi de uma família importante que loteou toda a área. Você tem aqui, próximo à praça da prefeitura, próximo ao atual mercado ali, você tem um marco de pedra que é de 1925. Não sei se vocês já perceberam aquele marco de pedra, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Então, esse faz referência à extensão da estrada de rodagem que ligava Santo André a Ribeirão Pires, e que parou ali em 1925 como um marco. Ainda bem que é de pedra, porque se fosse de papelão, de vidro, já teria sucumbido às intempéries, né? Esse é um bem cultural tombado. Quer dizer, quando eu e o professor Renato, nós atuávamos no Núcleo de História e Memória, o professor Renato Hernan Cardota, que é um grande historiador também, que hoje não está mais na prefeitura, infelizmente. Nós entrevistamos as pessoas, algumas falaram, não, isso aí foi o meu avô que tinha uma pedreira que construiu, não, isso aí era o marco da ferrovia, até que nós fomos à fonte mesmo, ao Museu de Santo André, onde você tem toda uma papelada referente à história da cidade, e constatou-se ali que era esse marco da estrada de rodagem. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Nós temos que tomar muito cuidado entre a história oral, não sendo contraposta à história documental. Precisamos ter... O limite da história oral, da memória, é essa contraposição. Também gostaria de frisar que tem muito assunto para ser pesquisado ainda na história da cidade, sobre a história da cidade. Né? Um deles é o que a Meire citou aí, da questão das escolas de samba. Existem ainda vários temas a serem discutidos. E cada dia é história. Hoje, amanhã já é história. Estou aqui só, né, maravilhado com os comentários e também com a exposição que você está fazendo. Vamos para os encaminhamentos, então. Encaminhamentos, eu estou fazendo tanta reunião que eu já lembro de encaminhamentos. Agora eu estou numa live, né? Uma live aula, estou falando de encaminhamentos. Né, mas vamos, né, só para a gente tentar fazer um resumo do que a gente passou aqui hoje, né? Para quem está assistindo, para quem chegou depois, nós estamos aqui tentando, que a gente jamais vai conseguir fazer isso, né? Em 50 minutos, 1 hora. Né, a história ela é muito rica e compreende em diversos assuntos. Então, jamais a gente vai conseguir colocar isso em tão pouco tempo assim. Mas o professor William está explicando aqui para a gente um pouquinho da história da cidade de Mauá, os seus patrimônios, explicou um pouquinho dos conceitos relativos a esses órgãos, né, que fazem o processo de tombamento desses patrimônios, sejam eles artísticos, né, culturais, históricos. Aí explicou desde a questão, né, internacional, federal, estadual, municipal. Falou um pouquinho, então, dos tombamentos que a gente tem aqui na cidade de Mauá. E agora, William, só para a gente fazer um resuminho, né? Tenta falar para quem está nos assistindo, para a gente ir já fechando, novamente, né? Que eu sei que você já citou, quais são, pelo município, tá? Não precisa citar, você já citou os estaduais lá, que é a escola, o Emílio Fujimoto, e também o museu, né? A escola e o museu. Agora, tenta citar no âmbito do município quais são os patrimônios tombados e se tem alguns, né, que eu sei que tem, que está em processo de tombamento. Muito bem. Então, vamos
Entre os bens imateriais, já citei, né? Que são tombados pelo governo, pela prefeitura, né? Que é a bandalira, o sambalenço, o catiras de ouro, o coral da Imaculada Conceição, a Companhia Quarto Crescente. Esses são os bens imateriais. E é o Filhos de Gandhi, a capoeira Filhos de Gandhi. William, esses já são os tombados. Esses já estão os tombados. Agora, em processo de tombamento de bens imateriais, nós não temos ainda processos abertos, né? Agora, vamos aos bens materiais. Então, qual a diferença entre bens materiais e imateriais? Os imateriais são as expressões artísticas, uma crença, o imaginário, a forma de elaborar. Então, por exemplo, a forma de elaborar do trabalho cerâmico do seu Kojima foi um bem material tombado. O seu Kojima está no Feital desde a década de 50. Então, aquele processo produtivo da cerâmica manual deve ser preservado. Aliás, Mauá merecia um museu da cerâmica. Mauá foi, nas décadas de 50 e 60 do século passado, conhecida como a capital nacional da porcelana. Aqui havia porcelana Mauá que exportava os seus artigos para várias partes do mundo, para a Disneylândia, para várias embaixadas. Graças à porcelana Mauá, aqui também se instalou a primeira fábrica de ouro líquido, que foi a Braguça, né? Primeira fábrica de ouro líquido no Brasil. Agora, com relação aos bens materiais, você tem a própria igreja matriz, que faz referência ao processo de migração, né? Foi da década de 30. As pessoas falam, mas eu não sou dessa matriz religiosa. E por que tem igreja tombada? Porque a formação do município foi pelos católicos naquela época. Eu não posso condicionar a história da cidade à minha crença religiosa, nem à minha proposição política. Por isso que o historiador deve, ao máximo, se isentar desse atrelar-se ao poder. O que é muito difícil, porque nós somos funcionários públicos, e o prefeito só vai tombar um bem que for de interesse dele. Além da igreja matriz, você tem também uma imagenzinha, que é essa daqui, ó. A imagenzinha de nossa de Imaculada Conceição, que foi vinda de Portugal, e que a dona Mariquinha, que era grande proprietária na região, identificou quando visitou o Museu Barão de Mauá e solicitou essa imagem, essa santinha na imagem, é uma santa concreta. E hoje é tombada pelo decreto 7.737, de 13 de agosto de 2012. Está sob a guarda da Igreja Católica, sob a guarda, então, da Igreja Matriz ali, com o padre Cláudio, né, que já esteve, então, sob a guarda de Monsenhor Alexandre, de Antônio Negri. A Igreja Católica em Mauá tem uma história também muito interessante, já falei para vocês um pouquinho da participação do padre Praxedes e do padre José Maum, mais tarde pelo cônego Belisário, e atualmente o padre Cláudio Taffarello. Também temos a Chaminé do Curtume, que onde hoje é o shopping, tem até uma foto muito bonita que eu gostaria de mostrar para vocês. Onde hoje é o shopping era o Curtume. Mas o que é Curtume? Curtume é uma fábrica que transforma o couro em cinto, sapato, enfim.
E se nós, veja bem, se nós tivermos um parâmetro atual, nós vamos identificar como a fábrica do Curtume uma das primeiras a poluir o rio Tamanduateí. No seu processo produtivo de limpeza do couro, até entrevistei alguns trabalhadores do Curtume, eles jogavam todo o produto químico de descarnar o couro, porque o couro vinha cheio de resquícios né? E jogavam tudo no Tamanduateí. E esse Curtume depois passou para a prefeitura. Aliás, a sede da prefeitura foi, numa época, as instalações do Curtume. E depois, até na década de 70, foi construído ali, foi inaugurado o prédio onde hoje é a prefeitura. Mas o nosso prefeito, Américo Perrella, teve seus encaminhamentos onde hoje é o Curtume. E remanescente, que ficou dessa época, foi a chaminé do Curtume, né? Então, hoje, o antigo Curtume, as suas instalações estão ocupadas pelo shopping, e só restou a chaminé do Curtume, que está no interior. Nós já levamos as crianças para, quando havia esse passeio histórico-cultural, para visitar conhecer essa chaminé do Curtume, que é muito interessante para a nossa história. Além de, então, vamos caminhando, então, entre esses bens materiais. Eu já citei a Igreja Matriz, a Santinha, a Marco de Pedra de 1925, que fica próximo à prefeitura, né, em frente a um fast food ali, cujo nome não vou falar, porque eu prefiro que as nossas crianças comam maçã, né? Mas é claro. Também citei a chaminé do Curtume. A Praça 22 de Novembro faz alusão ao dia em que ocorreu o plebiscito, 22 de novembro de 1953, na escola que ficava Paineira, que é a primeira escola antes de ser a Terezinha Sartori e antes de ser o Viscondinho. É ali que deu origem ao ensino de Mauá. Antes havia o que a gente chama de escolas isoladas. Uma das primeiras escolas isoladas ficava no Sertão dos Beber, que é uma família proprietária que hoje é o Sertãozinho. Então, a Praça 22 de Novembro é tombada. E é interessante porque sempre as administrações gostam de fazer as coisas lá, furam a praça tem o seu piso de mosaico português, que deve ser preservado, não furado, né? É toda uma discussão que, se não houver, isso é uma coisa importante, se não houver a participação da sociedade civil impondo limites, não há quem segure o poder público. Você vê, por exemplo, um parênteses, o que está acontecendo no Pacaembu. O Pacaembu é um bem cultural tombado. O que aconteceu recentemente na Câmara Federal, mudando ali a localização dos jornalistas, quer dizer, se a sociedade civil não se apropria da sua história, fica difícil de você conter, né, a força da grana que destrói coisas belas, como dizia o nosso amigo Caetano Veloso. Inclusive, na Praça 22 de Novembro, isso foi uma das situações mais tristes com as quais eu me deparei quando iniciei o estudo da história da cidade. Na Praça 22 de Novembro havia a Fonte Luminosa, eu entrevistei um senhor que entrava debaixo da fonte e colocava discos para a população ouvir, e colocava as águas para fazer o movimento das águas. Existia o Jardim Japonês, em referência à cultura japonesa forte em Mauá. E existia também a Concha Acústica, onde teve apresentações de artistas, e dessa Concha Acústica apenas sobrou o
um quadro em azulejo fornecido pela Porcelana Mauá, que se encontra sob a guarda da Pinacoteca. Então, esse foi também um grande destruição da nossa história. Então, se nós recapitularmos, só hoje eu citei 3, porque também a história não é feita só de coisas lindas e maravilhosas. Assim como a nossa história de vida, também a história da cidade é feita também de desgostos e tristeza. Então, por exemplo, a casa que o Barão de Mauá, a sede da fazenda que o Barão de Mauá era proprietário, que é a fazenda do Capitão João, que depois foi para a família do Capitão João, que foi destruída por ocasião da construção do viaduto Juscelino Kubitschek. A escola onde foi realizado o plebiscito, que é a escola da Paineira, que só sobrou a Paineira. A Praça 22 de Novembro, a casa que eu tive o privilégio de conhecer, que é a casa do José Cândido Cerqueira Leite, que ficava ali perto da Vila Bocaina, fica na Vila Guarani. No interior da casa você tem pinturas de Fulvio Penac, um artista conhecido internacionalmente. Foi tudo destruído. Então, a gente não pode ficar se lamentando, mas se a população, se o poder público, se a população da sociedade civil incorpora a importância desses bens, isso jamais seria destruído. Então, voltando ao raciocínio, eu estou apresentando os bens que nós conseguimos salvar. Já citei os que não conseguimos salvar, né? Você tem a Praça 22 de Novembro, você tem o Teatro Municipal, que foi importantíssimo, porque Mauá tem uma história dos grupos de arte cênica muito forte. Eles se reuniam primeiro ali em volta da Paineira, com Guilherme Primo Vidotto, depois se reuniram no anfiteatro, no subsolo da prefeitura, até conquistarem um espaço, que é o Teatro Municipal, que é um marco na nossa cidade, cujo arquiteto Rafael Perrone, que era então um professor da USP, quis que o teatro dialogasse com a praça onde está a Câmara e o Fórum, e a Prefeitura. Por isso que, quando você entra no teatro, você tem toda aquela parte de vidro, para que, então, quem estivesse no interior do teatro, que a gente chama de foyer, visualizasse e dialogasse, né, com esses bens de importância política e jurídica no município. Então, você tem também o teatro, você tem, deixa eu ver aqui também, o Marco de Pedra, o Teatro, a Chaminé. Eu não poderia deixar de falar do Cruzeiro Sagrado Coração de Jesus no Itaparque, que eu tive, nossa, eu não poderia cometer essa injustiça. Eu fui aluno de algumas pessoas, né? Isso é bom frisar, antigos moradores. Entre esses antigos moradores, a dona Rosa Maria da Paz, Nusaíra, os irmãos Gerber, depois eu preciso citar esse aqui, tem muita coisa. Eu gostaria de citar esse meu amiguinho aqui, que já faleceu, que é uma pessoa que marcou muito a minha vida, a minha história, que é o seu José Maria de Guzmão, que ele saía do Itaparque, onde residiu por muitos anos, em frente à escola Dom Helder, e ia ao museu conversar sobre a história da cidade, me ensinou muita coisa. É alagoano, escreveu a história de Mauá em literatura de cordel. O que é a literatura de cordel? É uma literatura em que as pessoas escreviam seus versos e penduravam no varal para
venda. E, então, por exemplo, ele escreveu que foi na década de 40, quando por aqui cheguei, do estado de Alagoas para Mauá migrei. Nesta terra hospitaleira, morada aqui fixei. Então, olha que interessante, um senhor que cortou pedra, que já fazia calçamento em Alagoas, veio trabalhar em Mauá, cortou pedra com o primeiro prefeito. Aliás, diga-se de passagem, que na época prefeito e vereador não eram atividades remuneradas, e hoje, em alguns países também não são. Esse seu José Maria de Guzmão, então, escreveu uma história muito interessante sobre... ele tem um livro chamado O Barão e o Conde, que pode ser consultado no museu, Mauá, sua gente, suas histórias, muito interessante. E o Cruzeiro de Pedra, representado aqui na foto, é um bem cultural tombado que situa-se na Vila Independência, no Itaparque, que nós visitávamos, que também teve uma intervenção errônea do poder público recentemente. Também não vou ficar citando o nome, porque os incompetentes passaram, né? O bem público ficou. E os incompetentes que executaram essas obras de forma errada já saíram. Isso que é interessante também, né? A pessoa erra, vira as costas e vai embora, e a gente fica aqui explicando por que uma determinada pessoa que ocupou determinado cargo inventou uma determinada intervenção errada. Outro bem cultural tombado, partes da igreja da Capelinha Cristo Rei, que era sede, no início do século passado, da fazenda Juventude Operária Católica, que eram jovens que se reuniam para discutir o Evangelho. E nessa capela, o então padre Eduardo, na década de 40, falou: precisamos pintar essa capela. E aí convidou o pintor romeno Émeric Marcier, para fazer as pinturas. Só que o Émeric Marcier veio com uma perspectiva expressionista do Evangelho. O que quer dizer expressionista? São uma característica segundo a qual o artista coloca mais sentimento do que a realidade. A professora Luciana Senhorelli, que está no museu, ela explica muito bem ela dá uma aula para nós sobre esse bem cultural que pode ser visitado. O problema é que na capela, a capela situa-se no interior da Santa Casa hoje, que era a antiga Juventude Operária Católica, e para adentrar a capela, você precisa passar pela UTI neonatal, e que é muito difícil. Tem uma proposta já antiga, que era possibilitar a visitação à capela por meio de uma entrada na Escola Maria Vani, que é uma escola que tem ali eu estou falando do lado da Santa Casa, aqui na Vila Assis. Então, essas pinturas do Émeric Marcier também são tombadas pelo Condefate Municipal. É isso, André? Estou aqui, só lendo os comentários e apreciando aqui. Na hora que você falou ali do monumento que tem ali no Jardim Itaparque, eu lembrei do que aconteceu no ano passado. Falei assim, vamos ficar quietos, né? É melhor. Mas vamos, só para a gente finalizar aqui, só ver se tem mais algum recadinho das pessoas. Tem bastante gente comentando aqui, né? A Sueli Aparecida Ribeiro, que foi a nossa vice lá no Viscondinho, também. Ela falou que trabalhou com você bons tempos lá na prefeitura, né, por muitos anos. A Daniele Marinho também falando da questão do Rio Tamanduateí, da Nascente, que é aqui em Mauá. A Meire Tanerizinho parabenizando, a Sueli também parabenizando pela live. Eu acho que é isso, gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar aqui em tão pouco tempo, né? Nem que se a gente ficasse aqui um dia inteiro, a gente ia conseguir falar da história da cidade, porque nem todos os patrimônios estão em processo, ou dos que já são tombados detalhadamente,
né, mas a gente tentou passar um panorama aqui, o professor William tentou passar um panorama para auxiliar os estudantes, principalmente do segundo ano do ensino médio, a fazer a atividade que foi proposta lá pela professora Luísa Coutinho, do Centro de Mídias, que é um pouquinho mesmo dessa questão de tentar verificar quais são os patrimônios, sejam eles culturais, históricos, artísticos, das suas cidades, respectivamente. É lógico que aqui a gente está focando para a cidade de Mauá, porque é a cidade em que a escola que eu trabalho se localiza. Então, a gente espera ter ajudado, né, vocês a realizarem essa atividade e também contribuído com as pessoas que não são estudantes da escola, mas que estão visualizando essa live aqui, a conhecer um pouquinho mais do histórico da cidade, dos seus patrimônios, sejam eles materiais e imateriais, com o professor William, que é acho que referência aí no município quando se trata desse assunto. É lógico que o professor William citou outras pessoas aqui também, a Raquel, né, o Renato, citou outros trabalhadores ali do Museu Barão de Mauá também, que tem a sua relevância, a sua importância nesse processo de construção da memória da cidade, e a essas pessoas a gente agradece também pelo trabalho desenvolvido, né, que é muito importante a gente deixar isso claro, e eu agradeço aqui todo mundo que participou dessa live, e principalmente o professor William por toda essa dedicação de anos, né, em prol da construção da memória, da identidade da nossa cidade, que de fato, ali uma dedicação de uma vida, né, e acho que a cidade deveria reconhecer isso melhor, na figura do professor William e de outras pessoas, aí também já citadas pelo professor, que fazem, né, disso um projeto de vida, na verdade, porque muitas pessoas pensam que às vezes tem fins lucrativos e não tem, é uma dedicação de vida aí que se estabelece de acordo com o tempo aí. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração, William, porque senão a gente vai finalizando aqui. Só para terminar, o que nós falamos encaixa-se no que a gente chama de educação patrimonial. Então, uma cidade só vai ser uma cidade cidadã quando os munícipes identificarem-se com a cidade, tiverem esse sentimento de pertencimento. E essa proposta de educação patrimonial foi levada a cabo pelos membros do Conselho. Eu não vou ficar citando todos os membros do Conselho, mas, por exemplo, a professora Sandra Kinkel, que foi uma das elaboradoras, vários outros personagens que têm essa perspectiva. Quer dizer, o meu conhecimento não é guardado para mim. Eu tenho que divulgar, socializar o conhecimento para que outras gerações sintam a importância disso. Então, o princípio de educação patrimonial, isso é uma sugestão para os nossos professores, tentem discutir isso em sala de aula com seus alunos, né? E um dos princípios da proposta de educação patrimonial é conhecer o bem vivenciando. Não é por meio de foto, não é por meio de palestra, é tirando a criança, o adolescente da sala de aula e levando ao bem. Isso, assim é que você constrói o conhecimento. É isso. Obrigado, William. Então, a gente vai encerrando, mas antes eu quero mandar um grande abraço aqui, um grande beijo também para um professor que eu conheci ontem, a gente bateu um papo, né, que é o professor Ed, que também está acompanhando essa live aqui, é um matemático, né, que se interessou pelo tema aqui, na questão da preservação do patrimônio, e também os meus colegas de trabalho da Escola Estadual Visconde de Mauá, que colaboraram aqui para a gente fazer, né, todo esse procedimento da live para levar conhecimento não só para os nossos alunos, mas também para toda a cidade. É isso, gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado, William, pelo seu conhecimento emanado aqui. A gente vai ficando por aqui. Tchau. Até a próxima, gente.